Salve, torcedor vascaíno! Mais um Faísca tá on na área para debater aí os principais assuntos do Vasco durante essa semana. Lá no início da semana, a confirmação do Carlos Brasil como o diretor /gerente /executivo do futebol do Vasco, algumas novidades aí no plantel do profissional, como a não renovação do Morato, a tentativa por parte do Vasco da renovação do Marquinhos Gabriel, e ontem, mais um título do Sub-17, campeão carioca do ano de 2021. E no quadro, a camisa do Faísca, esse modelo aqui da finta do ano de 1989, o ano do bicampeonato brasileiro, que marcou uma geração inteira de torcedores vascaínos. Esses assuntos e muito mais a partir de agora. Se liga aí. Fala, torcedor vascaíno. Mais uma semana se passou aí e alguns assuntos relevantes para o nosso clube. O principal deles, semana passada eu trouxe aqui a possibilidade do Vasco recontratar o Carlos Brasil, agora para uma nova função nessa equipe do Vasco, e durante a semana o Vasco acabou anunciando a contratação desse profissional. Enquanto não chega o diretor executivo, que o Vasco também durante essa semana, o Flávio Dias trouxe no News com exclusividade, o Vasco tentando a contratação do Juninho Pernambucano para o mais alto cargo de futebol do Vasco, só que infelizmente o Juninho declinou, agradeceu o convite, disse até que a maneira com que foi conduzido isso pelo presidente Jorge Salgado, de uma maneira muito profissional, mas ele nos próximos 6 meses não pensa em trabalhar no futebol, quem sabe no futuro até ser um treinador de futebol. E o Vasco, por enquanto, não tem ninguém para essa pasta. Então, meus amigos, eu acho que é o seguinte, como diz a letra do saudoso Cazuza, Brasil, mostra a tua cara. Brasil, qual é o teu negócio? Eu acredito que ele e o Zé Ricardo já começaram a trabalhar nos bastidores. Por exemplo, já vimos aí que o Vasco não vai renovar com o Morato, houve o anúncio feito ontem também, um jogador que não agradou. O Vasco agora tem nas suas mãos aí o pepino do Vanderlei para descascar, que tinha uma cláusula de renovação automática se ele cumprisse um total de jogos, e ele cumpriu, mas eu acho que dá para sentar, dá para negociar. A gente viu aí que o Vanderlei não fez uma boa temporada com a camisa do Vasco. Outra questão que o Brasil precisa resolver é a questão do Castan, que eu acho que não tem mais clima, infelizmente é um jogador que teve sim bons momentos com a camisa do Vasco, mas nos últimos tempos esse casamento entre Castan e torcida, o Brasil também precisa resolver, e depois que tiver tudo isso resolvido, essa questão desses jogadores do elenco, tem a renovação do Marquinhos Gabriel, que parece que o Zé Ricardo pediu para ele continuar. Eu, particularmente, tenho uma opinião muito impopular. Eu sei que a maioria da torcida do Vasco não gosta do Marquinhos Gabriel. Eu acho que ele pode ser um jogador muito útil, sim, no elenco para o ano que vem. É o jogador que, em um determinado momento desse ano na Série B, tinha os melhores números com a camisa do Vasco. Era um jogador que mais passes decisivos, chegou a ser o vice-artilheiro num determinado momento, o jogador que mais correu em determinados jogos. Por exemplo, no ápice do Vasco desse ano, que infelizmente o ápice do Vasco esse ano se reduziu a um jogo, que foi aquela vitória contra o Flamengo, foi o jogador que mais correu naquela partida. Então esse apelido de Soninho Gabriel, de não sei o que Gabriel, é uma coisa que pegou, só que não é verídico. É um jogador muito participativo, faz a bola rolar. Eu acho que ele vindo de trás como segundo volante teve bons momentos sim, mas o torcedor não precisa concordar comigo. Quem precisa concordar comigo é a minha consciência. Eu acho sim, e eu respeito muito a opinião do torcedor e gosto de debater muito futebol. Mas dentro de um cenário que o Vasco monta para 2022, se o Zé Ricardo acha o Marquinhos Gabriel útil, eu também acho e acredito que é um jogador que deva renovar e ficar para o ano que vem. E tem um negócio que me assusta muito, porque o torcedor do Vasco, ano após ano, ninguém presta, manda todo mundo embora. Aí a gente vê, por exemplo, ontem, o prêmio dos melhores da CBF, você vê Pikachu, que foi o lateral com mais gols na história do Vasco, recebendo o troféu lá de premiação no Campeonato Brasileiro. Você vê o Fernando Miguel, no Atlético Goianiense, sendo como um dos goleiros que mais defesas fez no Brasileiro da Série A desse ano. Então assim, Jean, você queria esses dois jogadores de volta no Vasco? Não, eu não quero nenhum dos dois. Mas faz a gente pensar, por que tantos jogadores no Vasco não conseguem ter êxito nos últimos anos e eles saem do Vasco e nas outras equipes conseguem ser até protagonista? Então é pra gente parar, pensar um pouquinho, e eu acho que o caso do Marquinhos Gabriel se encaixa bem aí. Vamos tentar ir num novo modelo, com uma nova comissão técnica, com um novo trabalho, ver se a gente não consegue fazer do Marquinhos Gabriel um jogador útil. Então eu acho que o Carlos Brasil agora tem essa função.
tentar resolver essas pendências no elenco. Muita gente que a torcida não gostava já saiu, Hernando, Zeca, enfim, num total já foram 9 jogadores que a gente sabe que não vai ficar. E a partir da hora que isso estiver resolvido, o Vasco precisa sim correr atrás logo de novas contratações, aí mapear esse mercado, entender esse mercado, para a hora que o Zé Ricardo começar a trabalhar já estar todo mundo à disposição. E mais um fator que eu acho que o Carlos Brasil precisa desatar nessa sua volta ao Vasco. Eu sei que o trabalho dele não vai ser bem esse, mas a partir da hora que o Vasco tiver o executivo, o Carlos Brasil pode sim dar atenção, é essa transição entre o profissional e a base. E base profissional. Porque ontem o Vasco mais uma vez conquistou o título Carioca Sub-17. Eu tive a oportunidade de assistir o jogo, uma equipe sólida, uma equipe que fisicamente diferencia um pouco das últimas da base do Vasco. O Vasco vinha com equipes aí muito fracas fisicamente, inclusive ontem o autor do gol, o GB, já é um cara assim que fisicamente apresenta algo que você vê que no profissional não vai sentir tanto. Eric Marcos, e Paulinho na lateral direita, o Lucas volante, o Rayan, enfim, vários jogadores aí que a gente vê que podem sim dar frutos no Vasco, mas que o Carlos Brasil tem esse cuidado aí para fazer essa transição da melhor maneira possível e que esses jogadores parem de ser destaque num coletivo, só num coletivo, melhor dizendo, ganhando títulos, e que possam ser também destaques individuais, ajudando a equipe do Vasco no time de cima. E hoje, galera, no quadro, a camisa do Faísca, esse modelo aqui lindo da finta, do ano de 1989. O ano que o Vasco foi bicampeão brasileiro, naquele gol eternizado do Sorato, aos 5 minutos do segundo tempo no Morumbi. Num cruzamento, aliás, até hoje eu acho que aquele jogo precisa ser anulado, porque o cruzamento do Luiz Carlos Vinck foi com a mão. E a gente sabe que com a mão não pode no futebol. Impressionante a qualidade técnica daquela equipe do Vasco, que entrou e disputou a final com Acácio, monstruoso, fez uma partida mesmo de quem é campeão. Luiz Carlos Vinck, Marco Aurélio, Quinones, Mazinho, Zé do Carmo, Boiadeiro e Bismarck, o William, Bebeto e Sorato, a Sele Vasco, a primeira do ano de 1989. Quem não lembra daquela equipe que jogava por música? Inclusive, na data de ontem, foi aniversário da partida que antecedeu essa decisão. Vasco 2-0 no Internacional no Beira-Rio, 2 gols de quem? Do Bebeto, cara que conduziu realmente ao Vasco aquele título de 89, fazendo o primeiro gol num voleio. O William entra no lugar do Tato, lembrando que o Tato foi titular na maioria das partidas dessa campanha de 89. O William ganha a titularidade nesse jogo contra o Internacional, entra no escanteio cobrado pelo Mazinho, dá 2 toques na bola, mais uma vez cruza com a mão. Aliás, uma equipe igual àquela do Vasco, como tinha gente que cruzava com a mão, e o Bebeto, no seu chute favorito, aquele voleio que só ele sabia fazer, coloca o Vasco na frente 1-0, depois de uma indecisão entre o goleiro e o zagueiro do Internacional, fez 2-0, e o Vasco ainda precisava de uma combinação de resultado entre Corinthians e Palmeiras, acabou acontecendo, e o Vasco chegou à final contra o São Paulo, e o resto, meus amigos, o resto é história e todo mundo conhece. Valeu, galera! Deixe seu like aí, acompanhe a gente nas redes sociais, @avascaínos, @jeanfaísca1, compartilhe esse vídeo nos seus grupos de Facebook, nos seus grupos de Telegram, nos seus grupos de WhatsApp, para fortalecer o canal aí. E eu espero encontrar vocês a partir da semana que vem com mais novidades e, quem sabe, com até algumas contratações para o ano de 2022. Valeu, galera!